Pega a palavra do Senhor agora e abre comigo em 2 Reis, no capítulo 3. Segundo livro dos Reis, no capítulo 3. Eu quero ler com vocês segundo livro do Reis, no capítulo 3. Vamos ler a partir do versículo 13. Segundo livro dos Reis, e no capítulo 3, a partir do versículo 13. Amém? Quando todos acharem, diga amém. Traga a Bíblia, acompanhe. É de grande importância vocês acompanharem. E a palavra do Senhor, ela diz assim: Mas Eliseu disse ao rei de Israel: Que tenho eu contigo? Vai aos profetas de teu pai e os profetas da tua mãe. Porém o rei de Israel lhe disse: Não, porque o Senhor chamou esses 3 reis para os entregar nas mãos dos moabitas. E disse Eliseu: Vive o Senhor dos exércitos, em cuja presença estou, que se eu não respeitasse a presença de Josafá, o rei de Judá, não olharia para ti e nem te veria. Amém? Vocês entenderam, amados irmãos? Eu vou ler mais uma vez. Livro dos Reis, segundo livro dos Reis, no capítulo 3 e no verso 13. Mas Eliseu disse ao rei de Israel: Que tenho eu contigo? Vai aos profetas de teu pai e os profetas da tua mãe. Porém o rei de Israel lhe disse: Não, porque o Senhor chamou estes 3 reis para os entregar nas mãos dos moabitas. E disse Eliseu: Vive o Senhor dos exércitos, em cuja presença estou, que se eu não respeitasse a presença de Josafá, rei de Judá, não olharia para ti, nem te veria. Você crê que essa palavra é a palavra de Deus? Você crê que essa palavra é a palavra do Senhor? Você quer que através dessa palavra o Senhor vai falar com cada um de nós nessa noite? Se você crê de verdade, você vai colocar a tua Bíblia no teu assento, vai fechar os teus olhos e vai orar a Deus. Amém? Senhor nosso Deus, soberano e eterno Pai, mais uma vez, Senhor, nós nos reunimos nesse lugar para ouvir a tua voz. Porque todas essas pessoas que saíram da sua casa, do seu trabalho, que se deslocaram até aqui, meu Pai, elas querem ouvir o Senhor, elas não querem ouvir o homem. Elas estão aqui porque elas acreditam na tua palavra. Então, meu Pai, que o Senhor possa usar o teu servo mais uma vez nessa noite. Que o teu servo seja apenas um instrumento em tuas mãos. Que o teu servo diminua, que o Senhor cresça. Que a tua palavra, Senhor, penetre no mais íntimo do coração do homem e produza o resultado que te agrada. Fala com ele, meu Pai, fala com ela, em nome de Jesus Cristo, que caia por terra todo engano, todo empecilho, todo sono desenfreado, tudo que se levantar, tudo que se opor contra a tua palavra, nós repreendemos agora em nome de Jesus. Que o teu povo, Senhor, ouça a tua palavra e tome posse, em nome de Jesus. É o que nós te pedimos nessa noite e já te agradecemos. E todo aquele que crer diz amém e aplaude ao Senhor. E aplaudindo ao Senhor, meus amados irmãos, podeis se assentar, podeis tomar os seus assentos. Bom, meus amados irmãos, a Bíblia nos relata, ela nos fala que Jorão, filho de Acabe e de Jezabel, irmão de Acasias, Jorão, também conhecido como Jeorão, foi o 9º rei de Israel. E Jorão, ele assume o reino do norte. E Jorão faz o que era mal aos olhos do Senhor. Não como seus pais, porque ele ainda derrubou o poste ídolo de Baal. Mas ele, mesmo assim, ele toma a mesma direção de Jeroboão, filho de Nebate, que fez com que o povo viesse a se desviar do Senhor. A Bíblia diz que ele vai assumir o reino, e com a morte do seu pai, o rei Acabe, Mesa, rei dos Moabitas,
se revolta contra Israel, se rebela. Então ele prepara o seu exército e manda falar com Josafá, rei de Judá. E diz a Josafá: ó, o rei de Moabe, o rei Moabe, rei dos Moabitas, ele está se revoltando contra mim, se rebelou contra Israel. E eu quero ver contigo, quero saber se você vai me ajudar nessa peleja, vai me ajudar nessa batalha, nessa luta que eu vou levantar contra ele. E o rei Josafá, ele disse que sim, que vai estar do lado dele, que vai apoiar, que vai, ser a força que ele precisa. E muitas vezes, amados irmãos, nós também enfrentamos lutas, batalhas em nossas vidas, e às vezes nós precisamos de um auxílio, mas a luta que nós enfrentamos não é contra carne nem sangue, é contra potestades e principados. E muitas das vezes nós precisamos de um auxílio. Se levanta uma guerra contra a nossa vida, contra a nossa história, e às vezes a gente lembra de alguém, pensa em alguém assim, e diz: eu vou falar com fulano de tal para entrar comigo em peleja, em batalha, em oração, E a Bíblia diz que ele diz: não, pode ter certeza que eu serei feito de você, o que eu tenho será seu, eu vou dar todo o apoio, toda a força. E é muito bom, irmãos, quando nós encontramos pessoas assim, que mesmo sem saber o motivo, mesmo sem saber as lutas que nós estamos enfrentando, se foi nós que causamos ou não, ele se levanta em nosso favor e dizer: não, eu vou orar. Se está se levantando algo contra você, eu vou estar do teu lado, eu vou te apoiar, eu vou estar junto com você. Esse é o papel dos intercessores, Às vezes os pastores: vamos orar aí, estamos enfrentando uma luta, uma peleja. Aí os intercessores se levantam, e muitas vezes os pastores nem dizem, ou às vezes o irmão nem diz qual é o motivo, mas quando se pede ajuda, é porque a pessoa está precisando, e a função do outro é ajudar. E Josafá, ele se propôs a ajudar, ele se propôs em estar do lado do rei, para poder pelejar aquela peleja. E na nossa vida também é assim. E louvado seja Deus que, quando nós pedimos auxílio, pedimos ajuda, pessoas se levantam para nos ajudar. É muito bom. Às vezes você está um pouco fraco na fé, está precisando daquele auxílio, aquela pessoa que vai estar do seu lado ali, e muitas vezes está vendo a sua peleja, vamos, irmão, eu vou orar com você. O propósito não é meu, mas eu vou me levantar 3 horas da manhã para orar pelo seu propósito. Eu não sei o que é que está acontecendo, mas mesmo assim eu vou lhe apoiar, eu vou lhe ajudar. Eu estou contigo e não abro. E foi isso que aconteceu. Então, quando ele manda avisar Josafá, Josafá de pronto responde que vai ajudar, que vai ser o socorro que ele precisa. Vamos ler isso comigo? Abre aí em 2º livro dos Reis, no capítulo 3. 2º livro dos Reis, capítulo 3, versículo 1. E Jorão, filho de Acabe, começou a reinar em Israel, em Samaria, no 18º ano de Josafá, rei de Judá, e reinou 12 anos, e fez o que era mau aos olhos do Senhor, porém não como seu pai, nem como sua mãe. O pai dele, todos nós conhecemos Acabe, e a mãe, ela é uma figura bem conhecida, Jezabel, porque ele tirou a estátua de Baal, que seu pai fizera, contudo, adquiriam os pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fizeram pecar Israel, e não se apartou deles. Então Mesa, rei dos Moabitas, era contratador de gado e pagava impostos a Israel, 100.000 cordeiros e 100.000 cordeiros com sua lã para Israel. Sucedeu, porém, que morrendo Acabe, se revoltou o rei dos contra Israel. Por isso,
Quando ele recebe esse apoio, o rei Jorão diz: pronto, já tenho quem vai me ajudar. Então ele chega para o rei Josafá e pergunta: e agora, por onde nós vamos? Como é que nós vamos atacá-lo? O que é que você me diz aí? Qual é o caminho que nós devemos tomar? E Josafá responde: nós vamos pelo deserto de Edom, porque por lá nós temos também outro aliado, né? Aí serão 3 reis, e aí a gente vai subir com toda a força, vamos por lá, pelo deserto. Então eles caminham, e eles seguem em frente, caminhando dias afora. E a Bíblia diz que após 7 dias de caminhada, a água se acabou. E aí era muita gente, fora os animais. E aí você sabe, né? Você no deserto, sem água, é derrota na certa. É derrota na certa. Mas eu fico imaginando, irmão, será que eles não sabiam a distância? Será que eles não calcularam a quantidade de animais, a quantidade de pessoas? E por que eles não levaram água suficiente? Talvez, irmãos, eles tivessem calculado. Talvez eles tivessem levado a água suficiente. Mas isso aí foi o próprio Deus que fez com que as reservas deles se acabassem. O próprio Deus permitiu que isso acontecesse. E muitas vezes acontece na minha e na tua vida. Sabe por quê? Porque quando você está com as suas reservas, você bate no peito e diz: eu vou em frente. Ah, eu posso, eu faço, eu aconteço. Sabe por quê? Porque tem a provisão. Porque muitas pessoas, quando tem provisão, marcham e não querem nem saber de Deus. Muita gente, quando tem a provisão, não quer saber de dizer: ah, pai, eu vou ou não. Mete a cara e vai. Faz do jeito que quer. Sabe por quê? Porque confia no bolso, confia na força do próprio braço. Ah, irmão, a nossa confiança tem que estar no Senhor. A nossa esperança tem que estar em Deus. Então, com certeza eles tinham água suficiente. Mas com certeza também Deus fez com que o sol esquentasse mais um pouquinho, para que eles bebessem mais água, para que os animais tomassem mais água, porque eles sabiam o percurso, eles sabiam o que enfrentar. Eles não iam enfrentar uma distância sem saber onde estava indo, não. Eles sabiam, eles conheciam a região. Mas aí, a confiança, né? Não, nós temos água suficiente, a nossa provisão é suficiente. Nós vamos em frente, vamos chegar lá, e quando chegar lá, nós vamos enfrentar e vamos vencer. E em nenhum momento a Bíblia fala que eles consultaram a Deus, em nenhum momento. Pelo contrário, eles foram com sua própria força, com sua própria provisão. Mas o que é que acontece? A água se acaba, a água seca. E aí o rei de Israel diz: será que o Senhor fez isso? Em frente, segue, vai uma peleja, uma batalha por conta própria. Cansado que está do nosso lado, diz: tenha calma, tenha calma. Vamos pensar um pouco, vamos raciocinar. Será que não existe nenhum profeta de Deus
Será que não existe nenhum homem de Deus aí que nós possamos falar com ele, e ele com essa intimidade que tem para com Deus? Porque nós já começamos errado. Nós seguimos, e em nenhum momento nós consultamos ao Senhor. Mas eu acredito que tenha um homem de Deus aí, alguém que possa consultar a Deus e saber realmente o que está acontecendo, saber realmente essa história aí. E ele, o que é que fazem? Aí se aparece, apresenta lá pessoas e diz: existe sim, existe, Eliseu. Mas quem é Eliseu? Oxe, Eliseu, ele era assim com Elias, ele aprendeu com Elias. Se aprendeu com Elias, manda chamar o homem. Veja, irmãos, me diz com quem tu andas, e eu direi quem tu és. Quando eles disseram, Eliseu era quem estava ali lado a lado com Elias, ele disse: chama o homem, que o homem é esse. Chama o homem, nós vamos consultar esse homem, vamos procurar saber se realmente o que está acontecendo aqui é que Deus permite ou não, se a gente vai ou não. Vamos ver o que Deus vai falar. Vamos ver. Então eles mandam chamar o profeta. Eles chamam o profeta. Por quê? Porque Josafá, por sua vez, vê que as coisas estão complicadas, porque eles mesmos não consultaram Deus antes. Mas nós, nas nossas decisões, muitas vezes precipitadas, nas nossas antecipações, que venha se levantar alguém para dizer: pare e pense, consulte ao Senhor antes. Mas eu não tenho essa intimidade. Procure um servo de Deus, procure um profeta do Senhor, que certamente o profeta vai orar e Deus vai te dar a resposta. Não siga assim, feito cego em tiroteio. Porque tem pessoas que estão seguindo feito cego em tiroteio, sem orientação. E nós precisamos, irmãos, de orientação. Quando nós andamos sem orientação, 99,9% das vezes dá errado. Mas quando nós somos orientados, e principalmente pelo Senhor, 100% de dar certo. Aí eles olharam para a situação ali, estava tudo para dar errado. Estava tudo para dar errado. O povo ia morrer, o gado ia morrer, ia ser a maior carnificina naquele lugar. Mas aí um homem que se lembrou de Deus disse: não, procura aí um profeta, que certamente ele vai nos dar uma orientação, ele vai falar alguma coisa, ele vai nos explicar o que está acontecendo. Vamos ler isso comigo? Aí mesmo, no livro dos Reis, agora no capítulo 3, e vamos ler a partir do versículo 8. Livro dos Reis, capítulo 3, verso 8. E ele disse: por que caminho subiremos? Então disse ele: pelo caminho do deserto de Edom. E partiu o rei de Israel, e o rei de Judá, e o rei de Edom, e andando, rodeando, como uma marcha de 7 dias, e o exército e o gado que os seguiam não tinham água. Então disse o rei de Israel: que o Senhor chamou esses 3 reis para os entregar nas mãos dos moabitas. E disse Josafá: não há aqui algum profeta do Senhor, para que consultemos ao Senhor por ele? Então respondeu um dos servos do rei de Israel e disse: aqui está Eliseu, filho de Safate, que deitava água sobre as mãos de Elias. E disse Josafá: está com ele a palavra do Senhor. Então o rei de Israel e Josafá, o rei de Edom, desceram a ele. Veja que eles, louvado seja Deus, instruído por Josafá, tiveram esse pensamento, no momento que eles achavam
que iam ser derrotados pela sede. Porque vai ter situação, meu irmão, que você vai estar no local e você vai olhar e não vai ver provisão nenhuma. Você não vai ver saída nenhuma. As portas vão se fechar. Você vai se ver numa situação onde você vai dizer: eu estou derrotado. Eu perdi essa batalha. Eu perdi essa luta. Mas quando nós temos alianças com pessoas, uma visão para cima, com a visão para com Deus, a coisa é diferente. Imagine se esse homem tivesse uma aliança com um homem pior do que ele. O que é que eles iam dizer? Vamos voltar. Mas era 7 dias para retornar, já tinha andado 7. Para frente, para trás, do lado, para onde eles iam? Ele estava naquela, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Eles estavam nessa. Mas por quê? Porque eles não consultaram Deus antes. Porque com certeza, o mínimo de água que ele levasse, ela ia ser suprida. Porque o nosso Deus é um Deus que supre as nossas necessidades. O nosso Deus não nos deixa parar no meio do caminho. Os nossos Deus não deixa faltar provisão. Não deixa, irmãos. Não deixa. Então Josafá reconhece a autoridade do profeta. Porque nós temos muitas vezes que para alcançar a bênção de Deus, para alcançar o que Deus quer fazer na nossa vida, nós temos que entender, compreender e aceitar e reconhecer a autoridade dos profetas. Tem pessoas que não vivem maravilhas na vida, não vivem o sobrenatural, porque muitas vezes não reconhecem a autoridade dos profetas. Tem pessoas que entram em ciladas, porque não reconhecem a autoridade do profeta. Muitas vezes consulta, fala, o profeta diz: não vá não, não faça assim não. A pessoa faz totalmente ao contrário. Aí avança, quebra a cara e depois vem: mas eu não falei. É aquela pessoa, né, que chega para falar com o profeta, já decidida a sair da igreja. Já vem, ó, assim, 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 assim. E o que é que você diz? Dizer mais o quê? Dizer mais o quê? Se você já está dizendo o que vai fazer. Uma coisa é você pedir orientação. Uma coisa é você já vir dizendo o que vai fazer, irmão. É diferente. É diferente. Nós temos que pedir a orientação do profeta. E você acha que os pastores também não pedem orientação aos pastores? Pede sim. Pede. Com certeza pede. E nós temos que fazer isso. Eu recordo que, pouco antes de eu casar, cheguei para a pastora. Recorda, pastora? Pastora, o que é que a senhora acha? A senhora, como mulher de Deus, quero que a senhora... Pastora, meu pastor, assim, 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 assim. Temos que pedir orientação, irmãos. Por quê? Porque é pastor? Não, tem que pedir orientação. A gente também pode escorregar e cair. Temos que pedir orientação. Todos nós precisamos pedir orientação a Deus, ao servo de Deus, verdadeiro servo. Tenha cuidado. Nós temos que ter cuidado. Porque tem muitos aí que ouvem algumas profecias e termina se atrapalhando. Porque a profecia do homem de Deus, ela é para o futuro. E ela acontece. É só questão de tempo. Mas essas profetadas que nós vemos aí, muitas vezes enlouquece a cabeça de muita gente. Temos que ter bastante cuidado. Eu achei interessante foi quando eles disseram que tem Eliseu. Aí quem é Eliseu? Se deitava água nas mãos de Elias. Epa! Rapaz, se o cara... Elias, aquele que orou, é aquele. Ele é um sucessor de Elias. O cara disse: não, esse é o homem, manda chamar ele aqui. Manda chamar ele aqui, porque esse homem vai dizer, ele vai falar. Ele vai dizer o que nós devemos fazer. Ele vai nos orientar. E o profeta vai.
Mas a Bíblia diz que quando o profeta chega de cara, que vê logo o rei de Israel, disse: oxe, esse aí eu não atendo não. Esse eu não atendo. Agora eu fico imaginando, se um pastor fizer isso, misericórdia, esse pastor vai ser tão amaldiçoado a vida toda por aquela pessoa. Porque ele chegou e disse não. Mas quando ele olha e vê com quem ele está, aí a coisa muda, irmão. Aí a coisa muda. Vamos ver isso comigo? Segundo livro dos Reis, no capítulo 3, e vamos ler a partir do versículo 12. E disse Josafá: está com ele a palavra do Senhor. Então o rei de Israel e Josafá e o rei de Edom desceram a ele. Mas Eliseu disse ao rei de Israel: que tenho eu contigo? Vai aos profetas de teu pai e aos profetas da tua mãe. Porque ele sabia de quem ele era filho, e quais eram os costumes, o que tinha acontecido, o que eles faziam. Foi por isso que ele disse isso. Vai lá, consulta lá eles. Eles não são bons? Consultam a eles. Louvado seja Deus que Josafá estava com ele, irmãos. Senão aqueles homens tinham morrido. Mas por quê? Porque eles não seguiram o caminho que o Senhor havia determinado lá atrás. Porque o povo de Israel sempre era assim. Andava um período, se desviava, levava os ajustes, Deus dizia: anda nesse caminho. Eles voltavam para o caminho, depois mais uma vez se desviavam, e nunca eles seguiam o caminho de Deus. Eles sempre pendiam para o lado errado. Mas aí, porque Josafá estava com ele, o profeta decide recebê-lo. Mas Eliseu disse ao rei de Israel: que tenho contigo? Vá aos profetas do teu pai, aos profetas da tua mãe. Porém, o rei de Israel lhe disse: não, porque o Senhor chamou estes 3 reis para os entregar nas mãos dos moabitas. E disse a Eliseu: vive o Senhor dos exércitos, cuja presença estou, que se eu não respeitasse a presença de Josafá, rei de Judá, não olharia para ti, nem te veria. Se não fosse ele, que é diferente de você, vocês iam se virar, porque eu não ia consultar o Senhor, eu não falaria com Deus. Vocês que procurassem os seus profetas, os seus deuses. Aí nós vemos a importância, mais uma vez, das boas alianças, das pessoas que nós andamos, as pessoas que estão do nosso lado, as pessoas que realmente servem a Deus, que dão bom testemunho. E essas pessoas que nós temos que estar junto, estar aliançados com pessoas com a mesma visão, não pessoas que nos arrastem para baixo, que nos afaste, como ele fazia, ele afastava o povo do caminho do Senhor. Enquanto um puxa, o outro afasta. E essas pessoas, nós temos que andar com as pessoas que você olha assim: não, essa pessoa busca mais a presença de Deus, então é com essas pessoas que eu vou me aliançar, vou estar junto. E aí o profeta, por causa de Josafá, diz: manda chamar aqui um tangedor, um tocador, manda chamar aqui um levita do Senhor. A Bíblia diz que mandam chamar, e o levita começa a tocar, com certeza louvores a Deus, porque a Bíblia diz que o Senhor habita no meio dos louvores. Por isso a importância, amados irmãos, de nós chegarmos antes do início do culto, para que nós possamos participar de todo o culto. O culto não só é a palavra não, irmãos, o culto é do começo ao fim. Mas não entendo, não, porque a palavra não, o culto é completo, é os louvores, uma preparação para que Deus possa falar. E aí a Bíblia está aqui nos revelando isso. Não é o pastor Alexandre que está dizendo para que você chegue cedo, não. É a palavra de Deus. Então o profeta pediu que lhe trouxesse um tocador. E com certeza, ele não foi tocar
as músicas do mundo não. Com certeza. Foi tocar louvores a Deus. Tocar louvores ao Senhor. E a Bíblia fala que no momento que o louvor era tocado, no momento que o tocador estava ali dedilhando com certeza a sua harpa, né? A Bíblia não nos revela o instrumento, mas com certeza com adoração sincera. Então, no meio daquele louvor, o próprio Deus se manifesta ao profeta. E quantas vezes eu já não vi isso aqui, irmãos? No momento dos louvores, Deus falando com a profeta aqui. No momento, né, dos louvores, Deus se manifesta. E é assim, irmãos. Por isso que é a importância de nós participarmos do culto inteiro, porque Deus fala do começo ao fim. Deus, ele se manifesta no meio dos louvores. Então ele está ali, os tocadores tocando, e Deus falando com o profeta. Com o profeta que profetiza o que vai acontecer no futuro, não o que diz o que aconteceu ontem, antes de ontem, conta a tua vida do passado. Aí profetizar assim é fácil, irmão. Ah, você que andava assim, 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 cuidado para você não. Ah, meu irmão. Aí o cara, quem não conhece a minha vida, quem não conhece a tua vida, muitas pessoas conhecem. E aí vai profetizar coisa do passado que já aconteceu. Eu quero ver o homem de Deus profetizar o futuro, como o profeta disse aqui que ia acontecer. Amém? Vamos lá comigo. Abre lá comigo, 2 Reis 3. Vamos ler a partir do versículo 15. Ora, pois, traze-me um tangedor. E sucedeu que, trazendo o tangedor, veio sobre ele a mão do Senhor. E disse: assim diz o Senhor, fazei nesses vales muitas covas. Porque assim diz o Senhor: não vereis vento e nem vereis chuva, todavia este vale se encherá de tanta água, que bebereis vós e vossos gado e vosso animal. Ainda isto é pouco aos olhos do Senhor, também entregará ele os moabitas em vossas mãos, e ferirei todas as cidades fortes, e todas as cidades escolhidas, e todas as boas árvores cortareis, e taparei todas as fontes de água, e danificareis com pedras todos os bons campos. Amém? Aí ele disse: vai acontecer assim, assim e assim. Vocês não vão ver vento, vocês não vão ver chuva, porque aquele que confia no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam. Não é o que você está vendo, não é o que você está passando ao seu redor, é o que Deus vai fazer. Porque Deus faz infinitamente mais do que pedimos e do que pensamos. Você olha para a situação e diz: como é que vai ser? Mas quando você busca Deus, quando você consulta o Senhor, que você acredita, porque Josafá, irmãos, quando Josafá manda chamar um profeta, nós temos que entender isso. Por mais que ele não tenha consultado Deus lá no início, mas quando ele manda consultar um profeta, é porque ele acreditava em Deus. Ele acreditava na palavra que Deus ia determinar para aquele lugar. Ele acreditava que o que Deus falasse ali ia acontecer. Isso se chama fé. A fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas coisas que se esperam. O que era que eles estavam querendo naquele momento? Água. Ou não? Ou eles queriam mais areia para aumentar o deserto? Não. Eles queriam água. Era o que eles precisavam naquele momento, para ele traspassar aquele deserto. E aí Josafá se lembra, recorda, consulta o homem de Deus, fala com o homem de Deus. E quando você faz isso, irmãos, quando você toma uma atitude dessa, você passa uma mensagem para o céu dizendo: eu confio em ti, Senhor. Quando você saiu da tua casa, não pelo convite de um parente,
Não porque recebeu um convite, ou porque tua mãe chamou, ou porque teu filho chamou, ou porque alguém te ligou, mas quando você veio a esse lugar, você passou a mensagem para o céu dizendo: Senhor, eu confio em Ti, não importa se me chamaram, não importa o que está acontecendo, não importa o que eu estou passando, eu confio no Senhor. Eu confio no Senhor. É você, irmão, que passa essa mensagem para Deus. Porque quando Josafá consulta, ele está dizendo para Deus: eu confio em Ti, meu Pai. Eu confio em Ti, Senhor. Eu não sei o que vai acontecer. Eu busco a provisão. E eu sei que tem muitas pessoas aqui buscando a provisão. Eu não sei se é no casamento. Eu não sei se é na área financeira. Eu não sei se é na saúde. Eu não sei. Mas quando você recebeu o convite, o Senhor tocou no teu coração dizendo: vai lá. Talvez seja hoje o dia da tua vitória. Talvez você ouça essa palavra e tome posse, assim como eles tomaram posse, porque eles precisaram crer, porque só aconteceu porque eles acreditaram. Ou você acha que não? Jesus disse que não fez mais milagre na terra dele, porque o povo dele não acreditou. Ele podia ter feito muito, muito, muito mais, e não fez. Por quê? Porque não creu. E disse mais: o profeta é honrado em todo lugar, menos na sua própria casa. E tem muitas pessoas que não estão recebendo milagre, porque não estão crendo nos profetas de casa. Porque estão ouvindo a palavra, Deus está falando, mas não estão nem aí. E aí vem um de fora, recebe a palavra, é abençoado, aí depois ele fica dizendo: rapaz, fulano chegou ontem, já foi abençoado, mas por quê? Porque ele creu. Porque ele creu na palavra. Porque vocês têm que saber que essa palavra não é minha, não é da pastora Albenize, não é da pastora Conceição, não é da pastora Thalita. Essa palavra é do Senhor. É do Senhor. E o profeta apenas, irmão, você tem que entender que o profeta é usado por Deus. É a fé. Quando o profeta disse: olhe, assim diz o Senhor, vocês não vão ver vento, vocês não vão ver chuva, mas vocês vão ver a provisão. E eles tomaram posse disso, eles acreditaram nisso, eles não duvidaram, eles olharam e disseram: realmente vai acontecer. E é assim que eu e você, que nós temos que agir, que nós temos que confiar na palavra de Deus. Nós temos que ter a certeza que o nosso Deus é um Deus vivo, um Deus que fala no meio do seu povo. Mas quem tiver ouvido, que ouça o que o Espírito diz para a igreja. Você só vai tomar posse quando você crer, quando você confiar. E não é com a sua provisão, não é com a sua força, não é com a sua sabedoria, com o seu entendimento, não é. É Deus que vai fazer. É Deus que vai abrir a porta. É Deus que vai te dar estratégias. É Deus. E é nisso que você tem que crer, irmãos. E o profeta diz: vocês não vão ver situação nenhuma, não vão ver nuvem, não vão ver vento, mas vai acontecer. E se você crer, eu não sei o que vocês vieram buscar aqui nessa noite, mas se vocês crerem, não em mim, mas no Senhor e na sua palavra, a provisão que vocês buscam, vocês vão alcançar. Pastor, mas até agora ninguém me chamou para trabalhar. Você não vai ver vento e você não vai ver chuva, mas a provisão vai chegar. Você não vai ver, porque Deus não vai mostrar, Deus vai agir. E operando Ele, ninguém pode impedir. E a Bíblia diz, amados irmãos, aí no versículo 20: e sucedeu que pela manhã, vejo da tarde, oferecendo a oferta de manjares. Ofereça algo para o Senhor. Ofereça a tua vida nas mãos do Senhor. Se jogue. Seja dizimista, seja ofertante. Cumpra a palavra. Não é porque nós falamos, é porque é a palavra de Deus, irmãos. De Gênesis a Apocalipse, a palavra de Deus manda que eu e você, que nós sejamos fiéis em todas as áreas. Aí o camarada é fiel 99%. É quando chega no dízimo e oferta, ele rasga a página. Aí a Bíblia chega aqui e diz: e sucedeu que pela manhã,
oferecendo a oferta de manjares, eis que vinham águas pelo caminho de Edom, e a terra se encheu de água. Olha a provisão de Deus, se encheu de água. Pode ter a certeza, irmão. O Senhor disse: cave poços, façam a sua parte, porque Deus vai fazer a dele. Você fazendo a sua parte, você buscando, você orando, você jejuando, você trabalhando, você fazendo a sua parte, pode ter a certeza que Deus vai cumprir a parte dele. O profeta disse: vocês cavem poços, se preparem, porque a bênção vai vir. E a bênção veio. A Bíblia diz que a terra se encheu de água. E ouvindo, pois, todos os moabitas, que os reis tinham subido para pelejar contra eles, convocaram todos os que cingiam cinto, e daí para cima puseram-se à fronteira, e se prepararam. Os inimigos, eles se prepararam para enfrentarem o povo de Israel. E levantando-se de madrugada, veja só, eles quiseram surpreender o povo de Israel, o rei de Israel e o rei de Judá e o rei de Edom. O inimigo, ele vai tentar te surpreender, mas é ele que vai ser surpreendido. Porque o inimigo, ele pode ter força, ele pode ter o que for, mas nós temos o Senhor dos Exércitos. À nossa frente vai aquele que nunca perdeu uma batalha. É nisso que você tem que confiar. O que está na tua frente é maior do que o que está lá fora, irmão. O inimigo se prepara de madrugada, ele tenta, pegar você despreparado. E se levantando de madrugada e saindo o sol sobre as águas, viram os moabitas de frente dele, as águas vermelhas como sangue. Veja o que Deus faz. Veja o que Deus prepara, irmãos, para dar vitória ao seu povo. E eu fico imaginando, irmãos, que em nenhum momento aquele povo se prostrou diante do Senhor, só quando eles ofereceram manjares, já depois de tudo ter acontecido. Agora eu fico imaginando uma igreja que se prostra, que busca em oração, que se reúne para orar, que se prostra de madrugada para orar. Eu fico imaginando isso, irmãos, porque a Bíblia diz que eles, tudo bem, que eles ofereceram, oferta de manjares pela manhã, mas nem do começo até agora não se comunicaram com Deus eles mesmos, falaram com o profeta, mas de um momento eles chegaram para falar com Deus. E sempre a pastora Thalita está dizendo aqui: amados, o véu já se rasgou, nós temos livre acesso à sala do trono. Imagine se aqueles homens, aquele exército, tivesse se prostrado diante do Senhor, se Deus já deu vitória a eles, sem precisar eles se prostrarem. Imagine, irmãos. E a Bíblia diz que quando os inimigos se levantaram na madrugada, que olharam, que viram aquelas águas como se fosse sangue, eles disseram: eita, vamos lá, vamos recolher os pertences dele, vamos pegar os despojos, porque com certeza eles se enfrentaram entre eles e estão todos mortos. Vamos lá, vamos aproveitar a oportunidade. Irmãos, eles esqueceram, aleluia. Eita Deus, tu és fiel, Deus. Eles esqueceram que existe um Deus do céu, que não há arma forjada contra a tua vida, nem contra a minha vida, que tudo que se levantar contra mim, contra você, vai cair por terra. Não há doença, não há fome, não há sequidão, não há nada que possa se levantar diante do nosso Deus. Eita glória! E aí eles vêm afobados, eles vêm com toda a fúria, com toda a força, agora vamos pegar eles. Mas aí, irmãos, o nosso Deus, Ele prepara tudo. E eles disseram: isso é sangue. Certamente os reis se destruíram a espada e se mataram um ao outro. Agora, pois, apressa, moabitas. Porém, chegando eles ao arraial de Israel, os israelitas se levantaram e feriram os moabitas, os quais fugiram diante deles. E ainda feriram nas suas terras, ferindo também os moabitas, e arrasaram as cidades, e cada um lançou sua pedra
em todos os bons campos, e os entulharam, e taparam todas as fontes de água, e cortaram todas as árvores dos bosques, fizeram tudo conforme Deus tinha dito. Muitas vezes o Senhor diz: não faça mais isso, isso você tem que cortar, isso vai te levar à ruína, fecha essa brecha. Você pode dizer: mas pastor, a árvore que dá fruto, o Senhor diz, mas o Senhor mandou cortar, é ordem de Deus. Talvez outros disseram: não, vamos deixar essas árvores porque as frutas são boas. Mas qual foi a ordem? O Senhor disse: corta as árvores, eu quero que destrua tudo, eu quero que não sobre nada, até os poços vocês vão entulhar com pedras. Vocês têm que eliminar toda sombra de pecado. Essa é a ordem do Senhor. Nada, nem um tiquinho, não, nem um ponto de pecado. É hoje, irmãos. A ordem do Senhor é hoje, elimina, porque senão isso vai te destruir. Até hoje o Senhor te deu vitória, até hoje o Senhor foi na tua frente, diante dos teus inimigos, mesmo em tua rebeldia, mesmo você não consultando a Deus, nas suas atitudes, até hoje Ele foi com você. Mas a partir de hoje, Ele deu uma ordem: acabe com tudo, destrua tudo. Para os seus olhos pode ser bom, mas não é. Não é. Destrua, acabe com tudo, feche todas as fontes, corte as árvores, até que só não fique nada, nada, não quero que fique nada. E a Bíblia diz que no versículo 26, mas vendo o rei dos Moabitas que a peleja prevalecia contra ele, tomou consigo 700 homens que arrancavam espada para romperem contra o rei de Edom, porém não puderam. Ai, você vai fazer o que Deus manda, você vai fechar todas as brechas, mas sempre o inimigo vai tentar. Preste bem atenção. As brechinhas que você vem tapando, ou que você já fechou, são por essas brechas que o inimigo vai tentar, e você tem que estar atento. Ele vai tentar, mas se você estiver focado no Senhor, mais uma vez você vai prevalecer. Mais uma vez você vai prevalecer. E a Bíblia diz que e não puderam vencer. Então o rei dos Moabitas tomou o seu filho primogênito, que havia de reinar em seu lugar, e ofereceu em holocausto sobre o muro, pelo que houve grande indignação em Israel. Por isso retiraram-se dele e voltaram para a sua terra. A ordem do Senhor nessa noite é: fecha todas as brechas. Mas mesmo assim o inimigo vai tentar. Mas se você se pôr no seu lugar, como homem de Deus, como mulher de Deus, ele não vai prevalecer. Jamais ele vai prevalecer. Meus irmãos, foi Deus quem prometeu a vitória. Foi Deus que, usando o profeta, disse: vocês vão prevalecer, vai ter recursos, vocês vão vencer. Não adianta, irmãos, se esconder ou esconder os erros, porque a Bíblia diz que os olhos do Senhor estão em todo lugar, contempla os bons e os maus, e Ele sabe a hora de agir. Não adianta você agir com sua força, você tem que ter a direção de Deus e agir conforme a vontade de Deus. Vão tentar se levantar contra você, pode ter certeza. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Vão sempre se levantar, vão tentar te trair, vão tentar te enganar, vão tentar te passar para trás, vão sempre tentar, usado pelo Satanás para fazer isso, porque a Bíblia diz que nossa briga não é contra pessoas. As pessoas são usadas. Do jeito que o Senhor usou o profeta para falar com o povo, o diabo também usa pessoas que dão brecha para infernizar a nossa vida, a nossa história, para tentar
parar as promessas de Deus, para tentar fazer com que o que Deus prometeu para a tua vida, para a minha vida, não aconteça. Mas o Senhor é fiel. Eu quero que coloque aí para mim 2 Crônicas, no capítulo 2 Crônicas, capítulo 20. Por gentileza, nós já vamos encerrar. 2 Crônicas 20, 17. Segundo livro de Crônicas 20, 17. Nosso Deus é fiel, irmãos. Veja o que é que diz o Senhor: nessa peleja não tereis que pelejar. Parai, estai de pé e vede a salvação do Senhor para convosco. Ó Judá e Jerusalém, não temais, nem vos assustei. Amanhã sai-lhes ao encontro, porque o Senhor será convosco. O Senhor é convosco, irmãos. O Senhor é convosco. Você não veio aqui em vão. Isaías 41, versículo 8 ao versículo 13. Isaías 41. Isaías, já vou adiantando aqui o último versículo, enquanto coloca ali. Já chegou ali? Vamos lá. Mas tu, ó Israel, servo meu, tu Jacó, a quem elegi, semente de Abraão, meu amigo. Quem aqui é descendência de Abraão? Aleluia. Versículo 9. Tu, a quem tomei desde os confins da terra, e te chamei dentre os mais excelentes, e te disse: tu és meu servo, a ti te escolhi, e não te rejeitei. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. Eis que envergonhados e confundidos serão os que se irritarem contra ti, tornar-se-ão em nada. Os que contenderem contigo perecerão. O nosso Deus é o Deus fiel. Versículo 12, continua aí. Buscar-lhe-ás, mas não os acharás, e os que pelejarem contigo tornam-se-ão em nada. E como coisa que não é nada, os que guerreiam contigo. Porque eu, o Senhor, o teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, sou eu que te ajudo. É o Senhor que nos ajuda. É Ele, amados irmãos. Não é o homem, não é a força do braço. E para finalizar, abre comigo no Evangelho de Jesus Cristo. Eita, eu gosto demais dessa palavra. Evangelho de Mateus, no capítulo 28. E vamos ler a partir do versículo 18. Aleluia. E chegando-se Jesus, falou-lhe dizendo: eita glória, é-me dado todo o poder do céu e da terra. Então o inferno não tem mais poder, porque o poder de Cristo, o poder de Jesus. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas essas coisas que eu vos mando. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Aleluia. O poder dele, irmãos, o poder do Senhor, todo o poder nos céus e na terra está na mão de Jesus. O que nós temos que fazer é discípulos. Assim como Elias fez Eliseu, nós também temos que fazer discípulos. E fazemos discípulos como pregamos a palavra. Quando profetizamos que o Senhor cura, o Senhor sara, aí essas pessoas vêm também, e aí há uma multiplicação de discípulos. E nós temos que estar firmados, porque assim como Eliseu surgiu como homem de Deus, por quê? Foi discípulo de Elias. Aqui, a pastora foi discipulada por alguém, eu fui discipulado por alguém, e nós estamos aqui. E nós temos que ter essa confiança. Jesus disse: vão, façam. Vocês vão enfrentar guerras, lutas, pelejas, mas eu estou com vocês até a consumação dos séculos. Irmãos, aquele que prometeu, Ele é fiel.
Não tenha medo. Ah, pastor, tem dias que eu penso em parar em desistir porque eu olho para a situação, falta provisão. Aquele que prometeu a Josafá que vinha água, veio água. Aquele que prometeu a Josafá que ia dar vitória, veio vitória. Aquele que prometeu, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Aquele que te chamou, Ele é fiel. O Senhor não te chamou para te deixar no meio do caminho não, irmão. Ele te chamou para te dar vitória. Se Ele deu vitória àquele povo que não foi consultar Ele, imagine vocês que vieram nessa noite consultar a mim? Não, vocês vieram aqui consultar o Senhor. E Ele se alegra com isso, porque Ele sabe que vocês vieram aqui buscar a palavra dEle. E pode ter a certeza, eu não sei o que você está passando e vivendo, mas eu sei de uma coisa: se você crer, se você acreditar, assim como eles viram com os próprios olhos, vocês também verão. Mas para isso é preciso crer, é preciso confiar. Uma coisa eu te digo: aquele que chamou, Ele é fiel. Ele prometeu, Ele cumpre. Ele diz: céus e terra vão passar, mas a minha palavra, aleluia, não vai passar. Fica toda a igreja de pé e aplaude a Ele. Ele é digno de todo louvor, Ele é digno de toda adoração. Mas aplaude, aplaude de verdade. Não é para mim não, não é para mim não, é para o Senhor. É para aquele que está vencendo as tuas guerras, é para aquele que vai na frente das tuas batalhas, é para aquele que vem suprir as tuas necessidades. É para Ele, mais forte, mais alto, é para Ele. Glorifique, exalte, exalte, exalta, porque Ele é fiel. Ah, meu Pai.